Olá, amigos. A pergunta que trazemos hoje para a nossa reflexão: é possível sermos felizes aqui na Terra? Allan Kardec fez essa questão, propôs aos espíritos superiores que responderam em 3 etapas. Na primeira questão, Allan Kardec pergunta, e está registrada na questão 920 do Livro dos Espíritos: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E os espíritos superiores respondem: não, por isso a vida lhe é dada como prova ou expiação. Nesta questão, é importante então compreendermos o andar da evolução das almas que estão encarnadas aqui na Terra ou desencarnadas em torno da Terra. Se a Terra é um mundo de expiação e provas, é natural que ela é compatível com espíritos que estão na evolução, que necessitam, no estágio evolutivo, que necessitam de provações, de situações de aprendizado, de momentos difíceis. Então, buscar uma felicidade completa, quando ainda somos espíritos atrasados, que temos débitos com a lei de Deus, que precisamos passar por expiação ou provas, naturalmente que os benfeitores iriam dizer a Kardec que não é uma felicidade completa, não é possível neste mundo. Mesmo para os espíritos mais elevados, quando vêm na Terra, eles têm de sofrer as vicissitudes do nosso mundo. Todos os profetas padeceram, Jesus foi crucificado. Embora o espírito puro como Jesus, com certeza era um espírito feliz, onde quer que estivesse, fosse aqui na Terra ou fosse fora da Terra. A segunda questão que Allan Kardec propõe na sequência, questão 921, a primeira é a 920. Haverá alguma forma de felicidade? Pode-se conseguir uma felicidade relativa. Então, se não dá para ter uma felicidade completa, a pergunta é: pode ser feliz relativamente aqui na Terra? E a resposta é: basta respeitarem as leis de Deus. Então a resposta é: praticando as leis de Deus, menos sofrimentos vocês escolherão no futuro e mais chance de serem felizes no mundo em que vocês vivem. Então, se hoje o padecimento é muito grande para alguns, menos para os outros e menos ainda para outros, está ligado às leis de causa e efeito. Conforme os erros que já cometemos nas existências sucessivas aqui no mundo, fará com que nossas vidas sejam mais sofridas no futuro ou no presente que nós estamos vivendo. Então, a felicidade aqui, uma felicidade relativa, está ligada àquilo que nós vivemos. Se nós vivemos dentro da lei de Deus, amando ao próximo como nós mesmos, praticando a caridade, nos despojando das paixões humanas, nós vamos construindo uma felicidade mais perene, mesmo neste mundo. Esta é a resposta dos espíritos. Mas a questão que nós vamos mais refletir é a 922. Haverá algum tipo de felicidade que seja comum a todas as pessoas que estão vinculadas a este mundo, que habitam este mundo? Uma vez que as necessidades são diferentes, coloca Allan Kardec, uma vez que cada um tem necessidades muito particulares, é possível que o que me faz feliz não faça feliz a outra pessoa. Então Allan Kardec pergunta se há um denominador comum na questão da felicidade, que seria o básico para que todos aqui na Terra fossem felizes. E os espíritos superiores respondem assim: no que concerne à vida material, a posse do necessário. Então veja bem, basta o necessário para que sejamos felizes aqui na Terra. Agora aí já vem a reflexão: o necessário para mim é o mesmo que para outras pessoas? Depende. Por exemplo, se eu morasse no Polo Norte, para mim era necessário casacos de pele, né, para me abrigar do frio. Mas se eu moro numa região tropical, de muito calor, como na Amazônia, por exemplo, seria desnecessário um casaco de pele. Então, o que é necessário para um, não é necessário para outro. Mas o necessário é necessário. Então, o que é necessário no Polo Norte é necessário. O que é necessário numa região tropical, a água, muita hidratação é necessário. Então, a posse do necessário. No que concerne a questão moral, os espíritos respondem: a paz na consciência,
Veja bem, a paz na consciência e a fé no futuro. Por que a paz na consciência e a fé no futuro estão ligadas à felicidade? Vamos falar da fé no futuro. O que é o futuro? O futuro é a vida depois da morte do corpo. Por quê? Porque uma das coisas que mais causa sofrimento no nosso mundo é a morte. A morte do corpo físico, a perda de um ente querido, a nossa própria morte, a morte do nosso corpo. É uma das coisas que mais causa sofrimento aqui na Terra. Nós vivemos do lado de pessoas que amamos, que de repente adoecem severamente, gera aquela ansiedade, aquela angústia do estar perto da perda de um ente querido. Então a morte sempre estará causando transtornos emocionais que tiram a felicidade. Mas se a gente tem uma fé plena de que a vida continua, a gente sabe que nunca vai perder ninguém, que iremos nos encontrar, que um dia estaremos todos juntos. É isso que a doutrina vem nos ensinar. Isso nos acalma esses padecimentos, nos dá a certeza de que em breve estaremos juntos, ou mais tarde estaremos juntos, mas que estaremos juntos. Poderemos abraçar aquele que sempre amamos, aquelas pessoas que são caríssimas para nós. E isso então ajuda a gente a ter uma paz relativa na Terra, a fé no futuro. A consciência tranquila, que é outra questão, é muito interessante, vai depender da evolução moral da criatura. As pessoas que não têm absolutamente nenhum compromisso com a paz do próximo, não se perturbam na consciência se perturbarem a paz dos outros. Se fizerem mal para os outros, eles não vão se perturbar. Então a consciência tranquila está ligada ao grau da evolução moral de cada criatura. Conforme o indivíduo amadurece, mais que a consciência vai ajudando a refletir nas leis de Deus. Allan Kardec pergunta, questão 621, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então a consciência, à medida que vai amadurecendo no indivíduo, ela vai gerando conflitos interiores, que faz com que o indivíduo sofra mais ou sofra menos. Sentimentos de culpas, ansiedades, preocupações, em relação àquilo que fez, deixou de fazer o que deveria ter feito, para mantê-lo em paz com a consciência. Então, a fé no futuro, a consciência tranquila e a posse do necessário são as condições para que todos que vivem aqui na Terra todos tenhamos uma paz relativa. Eu gostaria de aqui deixar registrado uma passagem muito importante, que me marcou muito, que é essa questão da posse do necessário. Uma vez, no final da década de 90, nós vivíamos um momento muito delicado. Tivemos que vender os nossos bens em função de uma porção de situações, tivemos que nos dispor daquilo que havíamos conquistado com a nossa profissão para saldarmos uma porção de dívidas que vieram à nossa existência como provas necessárias, que não foram dívidas que nós quisemos ter contraído, mas que tivemos que enfrentá-las. Com isso ficamos sem bens e geramos um sentimento de angústia muito profundo em nossa alma. Começamos a viver mais densamente dali para frente, porque havíamos perdido o que havíamos conquistado, embora tivéssemos tudo o que precisássemos para viver. E nessa oportunidade, o médium Divaldo Pereira Franco veio fazer uma palestra aqui em Cambé, no Harmonias Tênis Clube, e o seu Hugo, que é o dirigente de todo o movimento espírita aqui da nossa região, pediu que eu dirigisse o trabalho. E naquela noite aconteceu um fato muito curioso, porque o Divaldo chega uma hora antes da palestra, senta atrás de uma mesinha e fica autografando os livros. As pessoas fazem uma fila, ele conversa com um, com o outro, depois que ele vai para a mesa da palestra. E naquela noite os livros não chegaram. E ele teve que ir para a mesa da palestra mais cedo e eu fiquei sentado ao lado dele e ficamos alguns minutos sem absolutamente nenhum compromisso doutrinário. A mesa que receberia os livros lá no fundo do clube, vazia sem os livros. Eu e ele sentado e eu vivendo essa angústia pessoal de ter perdido as coisas que eu tinha conquistado com a minha vida profissional. E Divaldo, sem saber de nada, ele toca no meu braço e me dá o seguinte recado. Ele fala assim, sabe, Zé Antônio, Humberto de Campos uma vez escreveu uma página pela minha mediunidade, onde ele conta
que entrevistou Francisco de Assis, o Santo de Assis, e perguntou a Francisco de Assis, em determinado momento, se ele voltasse à Terra, se ele pregaria novamente a pobreza absoluta. E Francisco teria dito a ele: não, eu não pregaria mais a pobreza absoluta, só o despojamento. Eu posso usar tudo que existe no mundo sem precisar ser dono absolutamente de nada. E ele tocou no meu braço, nisso chegam os dirigentes responsáveis pelo setor e inicia o trabalho da preeleição da conferência espírita dele. E ali ele me deu aquele recado: nós podemos usar as coisas do nosso mundo sem ser dono. E aquilo me acalmou o espírito. Gente, dá para ser feliz sem ser dono das coisas. Posso morar numa casa como inquilino. Posso trabalhar num lugar como funcionário sem ser dono daquela empresa. Então a gente pode usar das coisas do mundo sem a necessidade de ser dono e ser muito feliz. Fica aqui a reflexão para estar. Esse é o nosso encontro de hoje.